Olá, eu sou o William, fundador da WK Produções, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo e Negócio. Mas antes da gente começar e apresentar a nossa convidada, eu quero deixar para vocês o recado do nosso patrocinador. Você conhece a WK Produções? Na WK Produções, você grava com áudio de alta qualidade e vídeo profissional em um estúdio moderno e equipado. Seja para entrevistas, podcasts ou conteúdos digitais, temos tudo para você brilhar na internet. Venha conhecer nosso espaço aqui no Rod Ramos. Você conhece a FF Casa e Construção? Aqui você encontra materiais de qualidade, ferramentas e tudo o que precisa para a sua obra ou reforma. De pequenos reparos a grandes projetos, estamos prontos para te atender com preço justo e variedade incrível. Visite hoje mesmo a nossa loja e comece a construir os seus sonhos. Bom, vocês viram os nossos patrocinadores, os recados, e você que quer participar como nosso patrocinador, até mesmo nosso convidado, entre em contato com a gente. Nossa assessoria, o contato da nossa assessoria está aqui na descrição desse vídeo e você pode fazer parte desse projeto, desse trabalho conosco, tá? E também eu quero deixar e reforçar para vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar bastante. Assim o YouTube ele vai entender que o nosso conteúdo ele é de valor e vai entregar para o maior número de pessoas possíveis. E a gente está trazendo para vocês aqui conteúdos muito bacanas. E sem mais delongas, vamos apresentar então aqui a nossa convidada de hoje, desse episódio. A gente já conversou aqui nos bastidores, vai ser um episódio incrível, vocês vão gostar. E nós estamos recebendo aqui a nossa convidada Kelly Weidemann. Ela é escritora, palestrante e é especialista em temperamento, propósito e autoconhecimento. Ela também ajuda milhares de pessoas a entenderem sua própria essência, descobrirem seus dons e viverem com mais consciência, identidade e fé. Kelly, muito obrigado. Obrigada pela pelo participação, convite. pela visita. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo, William. Obrigada, de coração. Eu tô, assim, emocionado e puxa vida, é uma honra recebê-la aqui. E é Muito interessante feliz. a forma que a gente se conheceu, né? Exato. Que ela foi totalmente inusitada. E antes da gente começar a falar um pouquinho do contexto, fala um pouquinho da sua história de vida. E vocês que estão nos acompanhando aqui, a Kelly é brasileira, mas ela não reside aqui no Brasil, né? Não. Conta um pouquinho da sua trajetória, Kelly, até chegar realmente nos Estados Unidos, como foi essa mudança de vida. Enfim, contando um pouquinho assim E lá do vem contexto. história, hein? Se prepara. Estamos aqui para isso, tá? Na verdade, William, eu trabalhei no mercado financeiro minha vida toda, durante 20 anos no mercado financeiro. E em 2015, eu resolvi uma mudança radical. Eu estava descontente, eu achava, né, que aquele buraco que eu sentia era profissional, depois era financeiro, depois era no meu casamento. E eu tive uma grande mudança em 2015, me divorciei, saí do mercado financeiro e comecei uma busca insana por respostas, por Deus, eu queria entender por que eu vim nesse mundo. E foi aí que eu comecei o estudo profundo sobre a mente humana, sobre comportamento, por que as pessoas sentem o que sentem, por que elas agem da forma que agem. E eu, na verdade, o início do meu estudo foi para me curar. Foi buscando respostas pessoais. E eu comecei a perceber que aquilo ali era a pergunta de todo mundo. Principalmente quando a gente atinge uma certa idade, né? Que coisas que talvez na adolescência nos satisfaz, depois de uma certa idade já não faz mais sentido. E eu comecei essa busca insana por respostas e eu percebi que todo mundo tinha a mesma dúvida, todo mundo procurava respostas que nem sempre é fácil de encontrar. Mas foi aí que eu iniciei os estudos, em 2015. Depois disso, 5 anos depois, eu me casei novamente, construí uma vida maravilhosa com meu atual marido. Nós nos mudamos para a Califórnia, nos Estados Unidos, há 3 anos atrás. E lá eu comecei a minha vida de escritora, lá eu comecei o meu propósito de vida, finalmente, que é quando eu realmente resolvi colocar para fora todo o ensinamento que eu já vinha carregando desde 2015. Nós estamos aí há 10 anos, mais ou menos. Que legal. E Kelly, olhando essa trajetória, esse pivotear mesmo que você fez de mudança completamente da sua trajetória de vida e trajetória profissional, nesses pontos que você passou, qual que foi o ponto mais difícil para você, assim, de virada de chave? A coragem de mudar. Sério? Porque quando a gente tem lá
partir dos nossos 40 anos, né? Eu tô com 47 hoje. Quando a gente passa dos 40 anos, tudo é mais complicado, vamos dizer assim. Você já não é mais uma menina, você já não tem mais aquela disposição física, você já não tem mais tempo para errar. E eu acho que o medo do novo, eu acho que paralisa todo mundo. Eu acompanho muitas pessoas na crise da meia-idade, né? Muitas pessoas que após os 40 já começa a não fazer sentido o que faz profissionalmente, quer mudar. E aí eu falo que aí faz mais sentido ainda o meu trabalho, porque quando a gente sabe a nossa essência, quando a gente entende os dons e talentos que Deus já nos deu, porque Ele já nos deu quando nós nascemos, e muitas vezes a gente passa uma vida sem identificá-los. E quando a gente identifica, a gente consegue canalizar aquilo para o nosso profissional, para a nossa vida pessoal, para o nosso casamento, para tudo. E foi aí que eu entendi que tudo fazia sentido. Tudo fazia sentido. E que a minha busca não precisava mais ser externa, e sim interna. Que legal, Kelly. E aí, então foi nesse momento que você percebeu que realmente você tinha uma mensagem para o mundo, né? Foi. Não posso nem trazer a associação de uma crise de identidade. Não chega a ser tanto assim, ou foi Quase. realmente? Quase. Na verdade, assim, não foi uma crise porque não teve um estopim. Era uma vida de buscas vazias, né? É uma vida. Eu acho que a nossa sociedade hoje nos empurra a ser alguém na questão profissional, a ter. Principalmente o Brasil. Hoje eu faço essa comparação com os Estados Unidos, sabe? Nos Estados Unidos, um carro é um meio de transporte apenas. Aqui é status. Aqui, se a gente não tem um carro bom, você já é julgado profissionalmente. Será que ele é um bom profissional que não consegue nem ter um carro? Isso não existe nos Estados Unidos. E essa era a minha crise. Eu falava, por que eu preciso ser? Eu vim de uma família muito pobre. Eu vim de agricultores. Eu não sei se você conhece esse termo, mas a gente panhava algodão. A gente Sim. fala muito assim, né? A gente panhava algodão até meus 18 anos. Eu andei numa escada rolante a primeira vez com 20. Eu conheci um McDonald's com 20 anos. Então, assim, a minha pobreza era muito. E eu brinco sempre o seguinte: que você ser pobre hoje é diferente de você ser pobre há 20 anos atrás. Pobre 20 anos atrás, você é muito limitado. Eu não tinha internet, eu não tinha celular. Então, assim, eu não tinha a possibilidade de sonhar com alguma coisa. O pobre de hoje, ele tem acesso a muita coisa. Ele tem acesso à internet que ele viaja o mundo. Ele tem acesso a estudos hoje pela internet que eu nunca teria na minha época. Então, assim, é muito diferente ser pobre hoje e ser pobre há 40 não, né? Eu tenho 40, há 20 anos atrás. Mas é aí que eu falo, lá a minha crise era muito grande no sentido, assim, eu não sonhava. Eu não tinha ideais, porque a gente sonha com o que a gente sabe que existe, né? Sim. Como que você vai sonhar em ter algo que você nem tem ideia que existe? Então, meus sonhos eram muito limitados, a minha vida era muito limitada. É interessante, né, Kelly? E a mudança de chave, como você falou, né? O acesso era diferente. Então, hoje, como você falou, a classe baixa hoje ela tem ainda acesso. O Exato. conquistar é diferente, mas eu acho que esse acesso. Posso estar sendo um pouco leviano no que eu vou falar, mas nos torna, nos faz com que as coisas sejam mais possíveis, né? Sim. Mas quando você falou isso que você fala do Brasil também, eu compartilho e concordo, porque aqui a gente tem uma necessidade de ter as coisas para o status mesmo, né? Para o acesso. Então o Brasil ele fomenta muito isso, né? Para você ter determinados tipos de acesso, você precisa ter. Isso é muito complicado aqui quando a gente olha para dentro de casa. Mas o que você falou, né? E você chegou onde você chegou, tendo todas essas limitações, né? Que não foram poucas. Bastante. Mas, William, é interessante isso que você está falando. Eu me recordo no banco de quando, logo que eu mudei de um banco para outro, eu não vou citar nomes aqui, mas um deles era bem complicado. A primeira coisa que me falaram é que eu precisaria ter uma bolsa da marca X. E eu falava, eu não vou ter uma bolsa, eu tenho outras prioridades. Eu sustentava minha casa na época, eu tinha 2 filhas para criar. Eu não vou comprar uma bolsa para pertencer a um grupo, para pertencer a um status. Aquilo não fazia sentido. Isso foi a minha crise, sabe? Por que que eu preciso ter? Por que que eu preciso ser profissionalmente alguém para ser alguém? Eu já sou. Eu sou filha de um Deus vivo que já me fez perfeito. Por isso o livro, Que Somos legal. Perfeitos em Nossas Imperfeições. Eu sou perfeita do jeito que ele me fez. Eu não preciso ter um diploma para ter meu valor.
E essa foi minha crise. E é isso que me motivou em busca de respostas. E eu entendo, Kelly, completamente o que você está falando, porque eu passei por isso e também dentro de um banco. Quando Você também foi bancário? eu trabalhei 6 anos, um grande banco aqui do Brasil também, Uau, um banco francês, né? tá. E quando eu entrei foi a mesma coisa. Eu saí tinha um trabalho legal, tinha uma posição legal dentro de uma transportadora, só que eu era muito simples, assim, da forma de me vestir. Eu sempre tive contatos, então desde de novo, com os 15 anos de idade, tive contatos novo já com Receita Federal, Polícia Federal, que me deu um pouco mais de dicção na fala, um pouco mais de postura, principalmente ao falar, porque naquela época era muito contato telefônico. E assim que eu ingressei nesse banco, foi exatamente a frase que eu ouvi depois de sair de um cliente gigantesco aqui de São Paulo. O meu chefe me chamou e falou: Olha, William, posso te falar uma coisa? Mas ele falou num tom assim de não de opressão e de preconceito. E ele falou: William, posso te falar uma coisa? Agora você está num patamar que você está no meio de um monte de executivos. Então pense em trocar de celular, assim, Olha. porque você entra. Foi exatamente desse jeito. Mas ele teve toda a descrição, assim, foi até polido em falar e até me fez repensar. Eu cheguei com a minha esposa em casa depois e eu falei. E Deus foi tão misericordioso e Deus me abençoou que eu ganhei um celular numa promoção. Foi assim, foi incrível. E um celular caríssimo na época, que na época eu não tinha condição ainda de ter. E ele falou exatamente a mesma coisa. Ele falou: Olha, não sei se você percebeu que na reunião as pessoas te olhavam diferente, porque ali tava todo mundo de iPhone e você tava com um J7 de um celular de R$ 700. E eu falei: Poxa essa vida. é a realidade do Brasil. E eu voltei para casa e eu falei para minha esposa, eu falei: Olha, tô começando agora. Vamos, mas o que ele falou, ele tem uma certa razão, porque realmente eu comecei a ver a forma que as pessoas olhavam, até a vestimenta, Kelly. Exato. Então eu usava as roupas de uma determinada loja e ele virou para mim: Olha, eu não tô falando que sua roupa é ruim, mas começa a ver porque essas pessoas que estão em outro patamar, elas sabem identificar itens de qualidade ou não. Então ele deu até um exemplo da minha aliança, falou: Olha como a sua aliança é muito bonita. Então, assim, começa a pensar nisso. Se você quiser, eu até te ajudo a comprar se você não tiver condição financeira. Mas você vê que engraçado, né? Eu vivenciei isso dentro de um banco também. Aí agora ficou a pulguinha atrás do meu. Será que é uma coisa mais comportamental, mais cultural de banco? Eu não sei. Mas entra tudo, converge tudo no que você falou, né, Kelly? Há uma necessidade muito de ter, e não de ser, né? Você precisa ter. Não importa o que você é, o importante é que você tenha. Exatamente. E aí, se você precisar de ajuda, eu te ajudo a conquistar, mas se não, vai aí que vai dar certo. Então, essa é uma realidade do que a gente vive, né? Então, eu vendo o título do seu livro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, é interessantíssimo, né? Isso, para que eu preciso ter se eu sou? Exato. O conquistar eu acho benéfico, eu acho que vale a pena, eu acho que você tem que ter essa ambição. Mas não pode ser o que vai reger a sua vida, né? E se não acontecer, se porventura não acontecer, porque não é a permissão de Deus acontecer, tá tudo bem. Exatamente. Tá tudo bem. Eu vou me adaptar a cenários, eu vou entrar onde eu devo entrar, eu vou ser respeitado, mas é uma coisa que a gente não vê muito hoje, né, Kelly? E quando a gente fala de um adulto, o adulto ele sabe entender, por exemplo, que aqui é uma cultura realmente do brasileiro. Então, assim, eu concordo. Eu tenho um conflito com isso até hoje. Eu saio de pijama nos Estados Unidos. Eu saio, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. Eu vou de pijama e chinelo. E isso não escandaliza ninguém, muito pelo contrário. Escandalizaria se eu fosse muito arrumada, porque as pessoas andam assim. Desde a pessoa que tem muito dinheiro até a pessoa mais pobre, ela vai estar lá de chinelo. E aí, quando eu chego no Brasil, que eu vou fazer uma palestra, que eu venho num podcast desse, eu quero o quê? Eu não vou, ainda bem que não dá para ver, eu tô de tênis. Mas assim, o tênis já não é muito bem aceitado aqui para uma mulher em determinadas ocasiões. E eu já tenho essa dificuldade, porque eu já me inseri naquela cultura, até porque vai de encontro do que eu acredito. Mas eu também entendo que a gente não pode escandalizar o meio que a gente está. Se aqui é assim, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que chegar aqui e tomar um cuidado maior com a minha vestimenta, um cuidado maior com a minha fala, com a minha postura. Por quê? Porque aqui é assim. Então, a gente tem que se adaptar. E aí é onde eu falo que eu amo estudar o ser humano, porque para alguns perfis isso é mais fácil, para outros é mais difícil. Tem pessoas que essa adaptação causa pânico, e tem pessoas que se adaptam fácil. Eu até me adapto fácil,
Mas eu sou um pouco teimosa, então eu falo assim: não, se eu ando de pijama, eu quero andar de pijama. Eu tenho umas amigas que brincam muito aqui comigo. Você vai vir para o Brasil, não traz pijama na mala que nós não vamos deixar você usar. Mas óbvio que eu não vou sair de pijama Sim. aqui. Eu escandalizaria se eu fizesse isso. Mas que eu tenho vontade, eu tenho. Mas é engraçado, assim, quando eu falei desse exemplo, como você citou também, eu não senti numa forma pejorativa, mas agora me fez voltar lá atrás e repensar. Mas é muito interessante isso, né, Kelly? Cultural, né? E é cultural. E é que nem você falou, né? E eu sou muito favorável, se não ser uma regra, mas realmente é o que você falou. Tem lugares que a gente tem que estar mais Exato. posturado e respeitar a cultura. Eu não sou e nunca vou ser favorável à afronta. Não, que eu sou assim, eu vou fazer porque eu sou, porque eu aprendi a ser. Não, a gente tem que se adaptar ao ambiente que a gente está. Eu acho que isso é benéfico também, e a gente evoluir nesse sentido também é muito positivo. Não era porque você deu o seu exemplo, né? Que eu tive uma vida muito pobre, uma infância muito pobre, mas não significa que eu tenho que levar isso pro resto da minha vida. Não. Nós somos ser humano e faz parte da nossa essência evoluir. Exato. E eu acho que o conquistar também faz muito parte disso. Mas a que custo, né? Então eu tomo bastante cuidado com isso. A que custo? Eu tô quebrando princípio, eu tô quebrando regra, eu tô passando por cima de alguém. Então eu começo a ponderar um pouco nesse sentido. Eu acho que é natural, eu acho que faz parte da nossa essência essa evolução, tanto física, espiritual e também financeira, e também conquistar. Eu acho que a gente tem prazer em conquistar as coisas, porque é o Exatamente. resultado de um trabalho, né? E falando um pouco do livro, Kelly, que momento da sua vida você decidiu? Eu vou escrever. Me fala um pouquinho sobre agora, vamos entrar no mais importante, que é o livro. Vamos lá. Na verdade, assim, eu nunca tive vontade de escrever um livro. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito ansiosa. Então, assim, o parar para escrever era algo que eu via um tempo atrás como uma tortura. Meu Deus, eu parar ali dentro do meu mundo. E isso fez parte até de uma evolução minha mesmo como pessoa. Aqui eu tive comércio em São Bernardo durante muitos anos. Eu conheço quase que São Bernardo inteiro, eu tenho muitos amigos. Então aqui a minha vida sempre foi muito para fora. E quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu não falo inglês. Eu tive trauma lá na minha infância, né, na minha escolinha lá pública que eu estudei com uma professora de inglês e eu carreguei isso até a vida adulta. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não sabia falar o básico do inglês que hoje qualquer criança aqui sabe, que é número, cor, nem isso eu falava. Era um bloqueio mesmo que eu tinha. Então, por eu não falar, o que obrigatoriamente aconteceu? Eu virei para dentro de mim. Eu vivi no meu silêncio, na minha solitude, coisa que eu nunca tinha vivido. Eu acho que na minha vida toda isso aconteceu pela primeira vez. E isso foi riquíssimo para o meu amadurecimento, para a minha espiritualidade, foi riquíssimo. E durante esse processo, eu senti muito no meu coração esse livro, porque, como eu disse, né? Eu vi que as perguntas que eu busquei resposta era pergunta de todo mundo. Eu sempre fui muito envolvido, você até me perguntou, né, antes da gente começar, se meu trabalho era voltado com mulheres. Não é com mulheres, mas eu sempre tive um grupo de amigas muito grande. Então, assim, eu via o sofrimento, eu via todas as dúvidas, as angústias, e não era diferente das minhas. Então, eu falei, cara, eu preciso escrever. E aí, com a ajuda do meu marido maravilhoso, que seria da minha vida sem ele vai ouvir essa. E ele me ajudou a escrever esse livro, que a gente tem certeza, assim, que foi um presente de Deus para nós. E a questão do livro, eu falo que aconteceu sem muito planejamento. Não era um sonho, não era um objetivo, não era nada disso. Eu já atuava há 10 anos como terapeuta, mas assim, no individual. Eu não ia para o Instagram, eu não falava disso em Instagram, eu não falava isso em palestra, eu tinha trauma de microfone. Eu pensar em subir num palco para falar para muitas pessoas, eu ficava extremamente nervosa, eu não conseguia. Por quê? Eu acho que volta lá na minha infância, né? A minha pobreza toda aquela sensação, né, de incapacidade que eu tinha, toda aquela sensação que aquela escassez me gerou o quê? A falta de confiança, a falta de amor próprio, uma série de questões que eu vim trabalhando ao longo da minha vida. E essa refletiu no falar.
eu subi num palco, um microfone na minha frente é algo impossível. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Depois do quê? Depois dessa solitude, depois desse olhar para dentro, depois de eu aflorar quem realmente era e não quem eu estava buscando ser. Eu acho que é exatamente isso. E fazia parte aqui de uma das nossas perguntas, né? Qual foi essa sensação de subir pela primeira vez? Ah, é? Como que foi isso? Com Aterrorizante. toda essa dificuldade que você tinha. Aterrorizante. Eu me lembro que o espaço que nós íamos fazer o primeiro treinamento, ele tinha um palco e eu falei para o meu marido, eu vou fazer de baixo. Eu queria estar no mesmo nível das pessoas. E meu marido, não, você vai subir no palco. Eu falei, não, não vou. Eu tinha pânico de pensar. Eu até falo um pouquinho no meu livro, eu convivi com uma pessoa na minha infância muito soberba. E aquilo me criou bloqueios muito grandes. Então, assim, eu tenho muito cuidado de falar com as pessoas. Eu tenho um excesso de humildade. Eu falo que é um excesso porque, às vezes, eu penso assim, Deus me colocou em lugares que é para eu ir, não é para eu ficar do jeito que, às vezes, eu fico, sabe? E eu não tinha essa confiança que eu precisava. E aí eu falava, não, eu quero estar aqui, junto com as pessoas. Meu marido falou, não, senhora, você vai subir. E aquilo foi a coisa mais difícil da minha vida. E quando eu cheguei, eu fui no banheiro, que eu voltei, ele tinha colocado a mesinha que estava com a minha água, com as minhas coisas, tudo em cima. E, tipo, não deu tempo de eu falar, não vou subir. E aí eu fui. E aí eu fui, e não foi tão ruim assim, né? Que daí eu até falo no livro, faz parte do meu temperamento falar. E por conta das minhas crenças de infância eu não falava. É diferente de um temperamento que não fala. Então, fazia parte de mim falar, mas as minhas crenças, as minhas limitações, os meus traumas não permitiam que eu fizesse isso. Então, assim, depois que eu fui a primeira vez, aí hoje, não vou falar que é tranquilo, que eu não sinto nada, né? Quando você vê um público muito grande, eu já falei para 1000 pessoas, dá alguma coisinha assim, mas hoje eu tiro de letra. Mas é legal, né? Eu não tive ainda a oportunidade de ler o seu livro, Kelly, mas você falando essas coisas assim me remete muito do que. E você fala, né? São coisas que todas as pessoas passam. Exatamente. E eu lembro até hoje também, quando eu entrei no banco, foi assim um salto na minha carreira profissional. Eu vinha de transportadora, como eu te falei, tinha cargos bacanas pela minha formação e tudo mais. Mas para mim o banco era o ápice. Eu falei, meu Deus. Aí quando eu lembro até hoje, quando eu fui fazer entrevista nesse banco, cheguei lá, todo mundo bem arrumado, aquela coisa linda, né? O piso limpinho, e eu tinha acabado de sair de uma transportadora, então tratando um caminhoneiro, um ambiente mais rústico e tudo mais. E depois que eu terminei aquela entrevista, fui super bem na entrevista. Quando eu terminei aquela entrevista que eu saí, eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. O que eu tô fazendo aqui? Escola pública, faculdade paga, não tinha inglês, embora eu já tinha um bom conhecimento técnico e experiência, eu saí de lá e eu fiz isso. Eu falei, poxa vida, esse ambiente não é pra mim, o que eu tô fazendo aqui? Então, se der certo, eu não sei o que eu faço. E eu lembro até hoje, estava vindo uma estagiária no corredor, ela virou pra mim e falou assim, olha, eu não sei o que você pensou agora, mas eu te falo uma coisa. Eu falei, se você está aqui é porque Deus quer que você esteja aqui. Uau! Então, nunca mais fale isso aqui. E eu falei comigo, eu falei interna. Eu fiquei tentando lembrar. Eu falei, será que eu falei isso pra fora e alguém ouviu? E ela era uma estagiária lá. Ela falou, se você está aqui é porque Deus te quer aqui. Então, nunca mais fale isso pra Deus. Porque se você está aqui é porque Ele te colocou aqui. E daqui pra frente é com Ele. Deus é lindo demais. E eu lembro, Kelly, que eu sentei o primeiro dia, era um especialista do meu lado da Mackenzie, um outro. No terceiro dia eu falei, cara, é pra eu estar aqui mesmo, então eu vou pra cima e vamos. E sair de lá depois de 6 anos, sendo um dos principais da equipe. Então é isso, né? Essas crises de eu não sou capaz. Não, cara, vai. Se errar é normal. Vai de novo até aprimora. William, todo mundo sente. Exato. Todo mundo sente. Por isso que eu falo assim, essa ferramenta, meu sonho é entrar nas escolas, sabe? É falar com os pais, é começar desde cedo, porque os nossos pais, eles não tiveram, né, conhecimento. A gente é a primeira geração que está falando sobre saúde emocional, é a primeira geração que está preocupado com isso, sobre o que nós somos, né? Antes era a coisa muito mais rústica, vamos dizer assim. E hoje, quando uma criança ela é
motivada a ser quem ela realmente nasceu para ser e não colocar objetivos que ela não pode alcançar, ou muitas vezes a rede social que mostra o amiguinho que tem, que pode, que consegue e se compara. Quando essa criança entende, meu, ela vai voar. Essa é a minha paixão, eu falo. Essa é algo que Deus colocou no meu coração, assim, de uma forma muito intensa. Aham, isso é legal, porque você falou de crianças, né? Eu tenho 2 filhos hoje. A minha filha, esses dias, chegou pra gente e falou: Não, pai, eu quero ser youtuber, porque eu quero Uau! conquistar 1 milhão de seguidores. Eu falei, Você já sabe o tá bom, temperamento deles? como assim? Temperamento dos seus Ah, filhos? não sei. Você vai ver, esse livro vai te ajudar e vai transformar a sua relação com eles. E é engraçado, isso a gente toma bastante cuidado porque a gente foi limitado em muitas Sim. coisas. Eu dou um exemplo, eu amo meu pai de paixão. Meu pai é empresário desde que eu me conheço por Ah, já tá gente. na veia. Mas meu pai nunca incentivou a gente a ser empresário, justamente porque ele sabe as dificuldades que tem com Tá. isso. Hoje nós somos em 5, né? 5 filhos. Eu tenho mais um outro irmão que também é empresário. E a gente nunca teve esse incentivo justamente por isso, porque eu acredito que ele sabia as dificuldades que é ser um empresário. E trazendo isso para dentro da minha casa, eu faço isso com meu filho, né? Meu filho é mais parrudinho, mais gordinho, tal. E, pai, eu quero ser jogador de futebol. Cara, vai. Você pode ser o que você quiser, mas faça coisas que valham a pena para você, para que você não se frustre. Exato. Minha filha, a mesma coisa. Ah, quer ser youtuber? Vai, a gente vai incentivar. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas com aquele propósito, cara, vai. E você mesmo veja o momento, e a gente vai estar ali para o momento de Exato. redirecionar, de falar, olha, eu acho que esse. E o que eu falo muito pro meu filho, pô, filho, esquece jogador de futebol, uma coisa que eu vejo muito do meu tio. É um mercado muito complicado, é um mercado muito. Para os nossos princípios, é um mercado muito difícil, mas se você quer, você vai. Mas saiba até onde você possa ir, né? Mas não, você não vai ser jogador de futebol, você não tem Saiba condição. administrar tanto o Exato. sucesso quanto as frustrações, né? E hoje, Kelly, a gente vive uma geração um pouco mais complicada, né? Uma geração que está com um emocional mais complicado, uma Total. geração muito imediatista. Dentro do seu livro, comparando com o que a gente está vendo hoje, o que você traz de recado assim para essa nova geração, né? Porque nós tivemos as nossas crises e nós tivemos essa dificuldade também do acesso. Hoje eu acredito que muito acesso também torna as coisas um pouco mais difíceis, né? Exato. Como que você vê isso, Com Kelly? certeza, é igual eu sempre falo, né? Quando tem muita opção, a escolha fica muito mais difícil. E é muito mais fácil da gente errar. Se você coloca vários alimentos na frente de uma criança, ela vai no mais gostoso. Agora, dê 2 opções. Você vai comer uma banana ou uma maçã? Ela tem que comer uma banana ou uma maçã. Ela vai optar por algo bom. Agora, coloca outras opções. E hoje o que a gente tem é isso, né? Todo mundo tem muitas opções. A criança tem muita opção. Mas falando do livro, o recado do meu livro é para que a gente se olhe mesmo. Somos perfeitos em nossas imperfeições. Para que a gente se olhe de uma forma da criação de Deus. Eu falo, Deus não é perfeito? Por que ele ia errar na sua constituição? Por que ele ia errar na minha criação? Ele não errou. E assim, eu não sei você, William, seu grau de aceitação, de maturidade, mas nos meus atendimentos individuais, eu pego muitas pessoas que brigam com Deus todos os dias porque que Deus fez elas daquele jeito. E aí onde eu falo, você é perfeita do jeito que você é. Você só precisa administrar algumas coisas, como todo mundo. Eu comparo os temperamentos muito com a nossa fisiologia. Você nasceu com uma estatura, você nasceu com seu cabelo enrolado ou liso, você nasceu de um jeito. O temperamento é a mesma coisa. Deus te fez desse jeito. Ah, mas eu não nasci do jeito que eu queria. Você acabou de falar que seu filho é mais gordinho. Talvez ele preferia ter um corpo mais atlético. Mas não, Deus fez ele assim. Então, o que ele pode fazer com o que Deus fez? Ah, ele pode entrar numa academia, ele pode se esforçar um pouco mais. Só que, às vezes, ele nunca vai ter a habilidade de um Neymar, porque ele não veio com esse biotipo. Ele não veio desse jeito. É a mesma coisa do temperamento. Ah, eu tenho um temperamento assim ou assado. Você pode desenvolver suas habilidades que você não tem, só que talvez você nunca vai ser o melhor naquilo. Por quê? Porque você não nasceu. Talvez não seja o propósito de Deus para sua vida. Então, para mim, é muito rico você entender isso, porque você para de dar cabeçada, você para de ir por caminhos que vão te frustrar, que vão te machucar e que vão te criar traumas para o resto da vida.
Porque eu acredito sim que todos nós nascemos com dons e talentos. E que a maioria de nós não sabe nossos próprios dons e talentos. Porque o que eu faço bem, para mim é tão natural e normal que eu não vejo isso como um dom. Eu vejo isso, tão normal. Você é a mesma coisa. Uhum. Você deve ter dons e talentos que para você não julga ser um dom ou um talento. Não, isso é tão banal porque é tão natural. Só que para mim, que estou te vendo, eu consigo identificar isso. Então, o livro é isso, é esse olhar, tipo, o que você tem? Que Deus já te deu, que você pode polir? Qual é o diamante que tem aí dentro? Porque às vezes você está ali dando cabeçada profissionalmente numa situação. Eu atuo muito em empresas e eu falo muito com a equipe de vendas, eu falo muito com RH, eu dou consultoria de RH, mesma distância dos Estados Unidos. E aí, muitas vezes, quando a gente vai fazer análise, eu tenho um teste de temperamento que eu desenvolvi, nós vamos patenteá-lo até, Legal. que você identifica seu temperamento e subtemperamento através dele. Então, eu forneço essa ferramenta para as empresas. Aí, muitas vezes, tá lá o chefe reclamando, o RH, vou mandar embora funcionário. E quando a gente senta para fazer essa análise, o cara é muito bom, mas não naquilo que ele está trabalhando, não naquela função. O cara que tem uma dicção boa, que um cara que é articulado, que ele é muito bom com pessoas, muitas vezes ele está atrás de um computador, fazendo planilha. Não precisa mandar aquele cara embora. Bota ele onde ele nasceu para ser. Ele nasceu para ser um comunicador, ele nasceu para se relacionar. Então, assim, eu falo que todo mundo tem talento. Não tem um funcionário numa empresa que a gente não descobre um talento dele. Não tem, não tem. Porque todo mundo veio com isso, de fábrica. Você só precisa identificar o que é. Então, assim, muitas vezes a gente pega uma empresa para dar essa consultoria de RH, a gente faz um remanejamento doido, tira um daqui, põe ali, mas você vê que as pessoas começam a florescer, o clima muda, elas se tornam mais felizes. Por quê? Porque elas estão fazendo algo natural. Ah, não posso aprender? Lógico que pode. Todos nós podemos. Mas esse aprendizado tem que ser muito consciente. Uhum. Eu tenho que entender que essa é uma fragilidade minha, não é um dom que eu tenho, e que eu vou precisar de um esforço maior para me tornar o que eu quero. Vamos dar o exemplo do seu filho de novo? Uhum. Ele pode sim ser um jogador de futebol, mas ele precisa entender que ele não nasceu um Neymar, que ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que se doar, ele vai ter que colocar uma energia ali muito maior. E ele pode? Pode ser. Se for o propósito de Deus para a vida dele, ele pode ser quem ele quiser ser. Exato. Mas ele tem que ter essa consciência. Porque senão, no primeiro, no segundo, a frustração que ele tem, começa o quê? Entrar na cabeça, eu não sou bom, eu não presto para nada, por que que meu amiguinho joga futebol e eu não jogo? Aí começam as comparações, a pessoa se frustra e muitas vezes se frustra numa coisa, se frustra noutra, passa a achar que ele não presta, passa a achar que ele não é bom em nada. E não é, ele só tá dando murro em ponta de faca. Exato. Exato. E voltando ao que você falou, Kelly, eu achei muito interessante, né? Que você recebe alguns atendimentos que elas ficam lutando com Deus, porque você não associa muito isso ao desejo do ser humano sempre se comparar, e a gente sempre se compara com gente que tá melhor que a gente. Você não associa isso a essa necessidade que a gente tem de se comparar com algo, com alguém? E o engraçado é que a gente sempre olha o copo, eu falo isso muito com a minha esposa, né? A gente sempre olha o copo meio vazio, né? Ele tá na metade. Qual que é a dificuldade que eu tenho de olhar o copo meio cheio? O meio cheio é mais otimismo, né? Mas você associa isso a muito esse desejo, aquela necessidade que a gente tem de ficar se comparando? Na verdade, eu acho que a gente volta lá no comecinho da nossa conversa, né? A questão da sociedade exigir que a gente seja alguém. E o ser alguém, não basta o que nós nascemos. Porque eu falo assim, eu não gosto daquela pergunta para criança, o que você quer ser quando crescer? Não gosto dessa pergunta, William. Por quê? Porque quando você fala isso, você tá falando para a criança que ela não é ainda. Que ela vai se tornar alguma coisa. Não, ela já é perfeita, ela já é maravilhosa, ela já é uma criação divina, ela já tem Deus dentro dela, ela não precisa ser alguém. Então, assim, quando você pergunta para a criança, é uma pergunta simplista, mas eu não gosto. Não, você já é. Então, quando pergunto, o que você quer ser para minha filha? Minha filha tem já 17, outra tem 25. O que você quer? Não, ela não quer ser nada, ela já é.
Que legal. Mas eu era a mãe que perguntava: o que Sim. você vai ser quando crescer? Não, você já é. E o que você já nasceu, você vai até o fim da sua vida já sendo. Você não vai ser nada, você já é. Agora, profissionalmente, você vai se tornar por um período uma profissional como eu. Eu mudei totalmente de ares. Então, assim, e existe isso, né? Eu era, nos bancos privados, eu tinha o meu primeiro nome e o sobrenome, né? A Kelly do Bradesco, a Kelly do Santander, a Kelly do Safra, a Kelly do sei lá onde. Não, eu sou a Kelly. Uhum. Eu sou um ser humano perfeito dentro das minhas imperfeições. Que legal. Que legal. E essa pergunta me incomoda, assim. Eu não gosto de ouvir criança responder o que você vai ser quando crescer. E não, é interessante, faz todo sentido o que você É. falou, né? E não é aquela coisa filosa, não, faz sentido mesmo, faz total sentido, né? E falando agora um pouquinho desse brilho nos olhos, Kelly, assim, vamos desses atendimentos, palestras, enfim, do atingimento do seu livro. Chegou até você algum depoimento, alguma Nossa. coisa que aconteceu que te marcou? Nossa, todos os dias, William. Todos os dias. Mais um assim que você fala que, cara, esse pra mim foi Olha, surpreendente. eu já tive depoimento de pessoas, depois que você lê o livro, você vai entender. Tem pessoas que enxergam o copo mais vazio. É uma tendência dela enxergar o copo vazio. E uma dessas pessoas que eu atendi virou para mim e falou assim: você me devolveu a vontade de viver. Você me mostrou que o problema não está comigo. Porque ela se culpava de enxergar o copo vazio, ela se culpava, de se enxergar de uma forma pejorativa. E quando ela entendeu que o temperamento dela tinha esse padrão de comportamento, tá, legal, esse é um padrão de comportamento que eu preciso mudar. Eu falo para elas, falei muito, né? Falei, é como você entender que você tem tendência a engordar. Você tem tendência a engordar, então você vai levar aquilo na unha pro resto da vida. Ah, vai sentar, vai chorar, vai lamentar? Não adianta, não vai resolver. Vamos levar na unha. Então, vai fazer academia, vai fazer atividade física, vai comer direito pro resto da vida. E o dia que descuidar, vai engordar. É ela. Então, eu falo muito pra gente. Pegou até uma grande amizade depois de todo o processo de atendimento que eu fiz com ela. E você não tem nada de errado. Você é perfeita do jeito que você é. E ela fala assim, eu passei a me olhar de uma forma diferente. E eu escuto muito isso, William. Eu gosto muito do presencial, eu gosto muito de sentir as pessoas. Eu acredito de verdade, assim, que é um dom que Deus me deu em relação a isso. Então, assim, a palestra me enche, me brilha. É muito maravilhoso, porque quando termina, geralmente faz aquela fila e todo mundo quer falar comigo, porque todo mundo tem uma história para contar, porque todo mundo se identificou com algum ponto que eu falei. É muito impressionante. Eu fiz uma palestra numa empresa aqui em São Bernardo, na última vez que eu estive ao Brasil, teve pedido de perdão, teve Caramba. choro, teve pedido de perdão no ambiente corporativo. Então, assim, a gente está falando de seres humanos. Primeiro, antes dele ser um bom profissional, ele tem que entender quem ele é como pessoa, qual é a essência dele. Antes dele ser um profissional, ele já é um ser humano, ele já é alguém. E ele precisa tirar esse peso de que ele só tem valor sendo o líder da empresa, sendo o chefe, tendo um cargo. Não, ele é um ser humano único, perfeito nas imperfeições dele. Uhum. Então, assim, essa palestra me marcou bastante nessa empresa e acho que todas elas eu Que tenho uma história legal. para contar. É muita Todas. coisa, né? Eu fico apaixonada, assim. A palestra é algo que realmente me preenche de uma forma especial, assim. E o seu foco de atingimento são as empresas, Kelly? Você busca isso, e até puxando um gancho do que você falou, né? Também atuei nesse banco na área de RH e pude ver isso, né? Essas mudanças de peças, né? Às vezes o cara não é ruim, às vezes ele tá na posição. Exato. O seu foco é isso, né? Criar essa identidade, fazer com que as empresas comecem a enxergar isso, o talento e a pessoa realmente, né? Sim. Não o resultado, né? O foco realmente muito é resultado. Sim. Mas o seu foco nas empresas é exatamente isso, é buscar com que as pessoas se autoconheçam dentro dos cargos e funções que estão e que as empresas comecem a enxergar isso também. Na verdade, assim, William, eu falo que essa ferramenta foi um presente que Deus me deu, porque você fala sobre ela em qualquer ambiente.
Então, hoje eu atendo empresas assim, desde multinacionais até empresas pequenas, desde equipe de vendas até chão de fábrica, eu atendo todo tipo de empresa. Só que além das empresas, eu atendo escolas. Além de escolas, eu atendo igrejas. Além de igrejas, eu atendo prefeituras. Então, eu atendo todo tipo de público. O que Uhum. muda? Eu mudo a linguagem de cada um. Porque nós estamos falando do ser humano. Isso não tem como negar. E ali dentro do mundo corporativo, a gente compreende o quanto essa ferramenta ajuda a identificar um perfil para ele ser melhor num determinado setor, identificar os colegas de trabalho, como eu tenho que lidar, como eu tenho que lidar com o meu chefe, como eu tenho que lidar com o cliente. Meu, é uma ferramenta que, se você entende um pouco sobre ela, você fecha uma venda muito mais fácil. Porque você consegue entregar para o teu cliente o que ele precisa e não o que você acha que ele precisa. Quando você vai numa escola, você fala numa linguagem mais contra o bullying, contra a aceitação, dependendo da idade de onde eu atuo, eu mudo totalmente essa linguagem. Quando eu falo numa igreja, eu falo já na questão mais espiritual, na essência do ser humano. Acho que todos eles eu falo da essência do ser humano, mas aí eu falo numa abordagem diferente. Então, assim, hoje, as minhas vindas ao Brasil, eu atendo todos os tipos de empresa. Eu atendi muitas prefeituras no interior de São Paulo, que quem me contratou foi a Secretaria de Saúde, Uhum. como saúde emocional mesmo. E foi, assim, um divisor de águas para o município, de pessoas, médicos, dentistas, todo tipo de funcionário público ali, para adquirir esse conhecimento, para que ele pudesse o quê? Aplicar isso no atendimento da população, aplicar isso no atendimento geral, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Uhum. Ah, que interessante, né? E como você falou, né, para todos, né? E agora, Kelly, como que você equilibra tudo isso? Essa missão, a vida pessoal, os negócios, como que você equilibra tudo isso? E ainda você tem a particularidade da distância, né? É, Como você falou que atende e você gosta dessa particularidade de estar no tete-a-tete, de estar sim. com um contato. Como que você equilibra tudo isso daí? Olha, eu peço discernimento para Deus, porque não é fácil, não. Mas hoje, meu objetivo é vir 2 vezes por ano ao Brasil e atender, né, empresas, escolas, prefeituras, atender esse público. Quando eu retorno para os Estados Unidos, meu atendimento passa a ser online. Eu tenho cursos, né, no Hotmart de temperamento. Eu tenho diversos cursos. Já escrevi mais 3 e-books depois desse livro. Eu direcionei os temperamentos ao casamento, a pais e filhos. Eu estou escrevendo um agora sobre profissões. Vou lançar um sobre comunicação, que eu acredito que comunicação é a chave de qualquer relacionamento. E, e eu tenho vários outros tipos de atendimento. E a assessoria a empresas. Então, de lá, eu faço assessoria online, a RH, a todo tipo de empresa, além dos atendimentos individuais. Então, eu faço tudo. Uhum. Faço tudo. E eu amo o que eu faço, sou apaixonada. Agora, recentemente, eu fui convidada por uma ONG, uma organização maravilhosa, para ser uma das facilitadoras deles também, nessa questão de comportamento. Então, estou muito feliz. Eu estou realizada, seguindo o meu propósito de vida. É isso que eu ia te perguntar, né? Você hoje tem essa sensação Tem. de realização, né? Porque você teve uma trajetória que realmente mudou, tava indo para um lado, foi literalmente para o outro. Você tem essa sensação de realização e ela vem através do quê? Que é da ajuda das pessoas, da sua autossatisfação. Eu tenho uma frase escrita aqui no meu livro: que você possa viver antes de morrer, pois muitos morrem sem nunca ter vivido. Essa frase é a frase que mais me toca. Durante muitos anos, eu só sobrevivi. Eu pagava conta. Então, assim, eu trabalhava para pagar conta, eu trabalhava, tudo na força do braço. Meu temperamento é um temperamento muito impulsivo, que faz acontecer, e essa força do braço me esgotou demais. Então, eu vivia atropelando tudo, fazendo muitas coisas e me sentindo frustrada. E hoje, eu concentro a minha energia, hoje eu concentro as minhas forças, talvez de uma forma muito mais sábia do que antes. Tem a idade? Tem a idade, mas eu falo que hoje eu permito que Deus me direcione. Então, assim, hoje eu sinto que eu vivo meu propósito. Hoje eu sinto que
a transformação que a minha mensagem causa na vida das pessoas é algo que não tem preço no mundo que pague. E assim, como eu disse, a cada palestra que eu saio, a cada atendimento, a cada feedback que eu recebo, é algo assim que eu vou falar, cansa. Lógico que cansa. Tem dia que, eu falei para você hoje, Uhum. né? Meu marido tá vindo, não conseguiu chegar, e tem vários empecilhos muitas vezes que acontecem, que muitas vezes as pessoas não percebem isso, né? Não é fácil, mas quando a gente vive o propósito, tudo vale a pena. Uhum. Tudo vale a pena. Legal, Kelly. E você olhando essa trajetória, essa mudança de chave, agora indo já para essa linha que você está hoje, Kelly, em algum momento você duvidou e falou, puxa, será que é isso mesmo? A gente fala muito com os empresários aqui, em algum momento você pensou em desistir? Eu brinco assim, Vários. agora há pouco foi um desses momentos. Agora há pouco foi, porque vem o cansaço, vem. E às vezes é aquilo, né? Poxa, a gente tá lá correndo, às vezes não traz um resultado, e o resultado não é financeiro, não tô indo nessa linha. Mas às Às vezes vezes é também. às vezes é um resultado que você não esperava, ou um cliente que foi embora e você não sabe por quê, enfim. Teve algum momento nessa sua nova trajetória que você está hoje, que você pensou e você duvidou Todo se era dia. realmente aquilo? Todo dia. Todo dia não, mas muitas vezes, William. A gente tem uma tendência de necessidade de aprovação. Isso eu acho que é algo assim de todo ser humano. E eu acho que o mais difícil é você quebrar essa barreira. Então, assim, eu tô trabalhando muito essa fase agora, independente de um feedback, independente de um obrigado, independente do que for, eu preciso fazer. Então, assim, hoje isso está ficando cada vez mais claro para mim. E isso me dá cada vez mais força e me impede de parar. Então, assim, o que é difícil é que muitas vezes eu questiono, muitas vezes eu falo, nossa, não sei se eu vou conseguir. Acontece muito isso, mas eu tenho um objetivo muito claro de onde eu quero chegar. Eu tenho um objetivo muito claro do que Deus quer de mim hoje. Então, isso faz com que eu me mantenha firme no meu propósito. Uhum. Não é fácil. Não é, Kelly, é difícil, né? Porque tem muito obstáculo, né, Muito. Kelly? Então, e uns vão tão fortes que querem te fazer parar, né? E a gente acaba duvidando até de promessas, até de propósitos. Sim. E teve algum obstáculo que você cruzou, passou pelo seu caminho que você falou, puxa, esse aqui vai ser difícil romper, vai ser difícil pular, Eu acho que foi a questão da fala mesmo, né? Do subir no palco e falar, ali eu queria desistir. Ali eu queria desistir. Mas, assim, o meu marido foi primordial naquele momento. Se não fosse ele, talvez eu teria desistido. Eu acho que esse foi o principal. Porque, assim, eu não tinha uma vergonhinha, eu tinha um pânico. Então, assim, o pensar no microfone, o olhar para uma câmera e gravar, para mim era sobrenatural. E aí, na última vez que eu estive ao Brasil, eu gravei aulas para uma faculdade. Eu fui convidada por uma faculdade para gravar um curso de temperamento. E eu tive que passar ali um dia inteiro dentro de um estúdio, olhando para a lentezinha de uma câmera e falando. E eu gosto de pessoas, eu gosto de interagir. Ali foi um desafio que, talvez, tirando o primeiro dia que eu subi no palco, foi o segundo maior. E o apoio do maridão também, né? Que Não, ajudou ele é muito, né? imprescindível na minha vida. Que legal. E isso é o poder do incentivo, né, É. Kelly? Mesmo eu acredito e imagino que ele olhou as suas dificuldades, olhou as suas limitações, mas vai. Vai, o que pode É. acontecer? Dá errado, mas vai, tenta, né? Muito Insiste, né? difícil, é É bem muito difícil, é muito bem bacana. E falando do livro, Kelly, assim, qual é a principal mensagem que você quer deixar do seu livro? E a Kelly, dessa que a gente é passageiro nesse mundo, né? Mas qual que é a principal mensagem que você quer deixar para aquelas pessoas que vão começar a ler seu livro, que têm interesse ou que vão buscar o seu livro como, não vou falar nem uma autoajuda, mas conhecimento? Qual que é a Sim. principal mensagem que você quer deixar com o seu livro? Ou Ai, com os seus livros, né? Porque eu vi que agora você é, tem tem um. bastante. E tem mais para escrever, já tá vindo um monte na cabeça. Mas vamos lá, eu acho que a principal mensagem é, eu acho que antes de qualquer coisa na vida, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos identificar nossos padrões de comportamento. Muitos deles são bons e nos ajudam, muitos deles são ruins e nos atrapalham. Então, nós precisamos identificar tudo isso para a gente não achar que a gente tem problema.
E nós precisamos ter a humildade de reconhecer todas as nossas imperfeições, né? Eu falo que quem tem Deus no coração tem que entender que Deus nos fez assim e é Ele que pode nos ajudar. Quem não tem, vai buscar outro tipo de resposta, mas sempre encontra e sempre volta o quê? Na origem. Porque assim, Deus nos fez. Não tem como você encontrar resposta se não for na fonte. E quando a gente volta para a fonte, a gente percebe que, às vezes, uma vida inteira de sofrimento foi o que nós falamos no começo, foi dar um murro em ponta de faca desnecessário. Deus te fez já por um propósito, e às vezes você só está sofrendo porque está batendo na porta errada. Então, o livro é um convite para a gente se conhecer, para a gente se aceitar como nós somos, para a gente identificar as nossas perfeições e as nossas imperfeições, para a gente identificar as pessoas à nossa volta, para a gente ter mais empatia, reconhecer que o outro ser diferente de nós não significa que ele é pior que nós. Isso acontece muito, né? É muito difícil a gente entender as características. Eu brinco que eu tenho um laboratório dentro da minha casa, né? Cada um de nós somos de um temperamento. Então, é eu, meu marido e minhas 2 filhas. E nós temos 4 temperamentos. O estudo nos remete a isso. E cada um é um. E eu, na infância delas, eu fui uma mãe muito rude, muito dura. Vim da roça, não Uhum. tinha estudo. Então, eu fui uma mãe muito agressiva no sentido de apontar o dedo, de crítica. E hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, por que que eu fiz aquilo? É como se eu não tivesse respeitado a criação de Deus nelas. Elas nasceram com um propósito. E um deles é me ensinar, porque elas são o meu oposto. Então, uma delas é a calmaria, é a passividade, é o que eu não tenho, e eu aprendo isso com ela. E eu também poderia ter ensinado muitas coisas para ela, mas não apontado, porque elas são perfeitas do jeito que elas são. Então, assim, hoje eu olho para trás, eu vejo os meus erros e eu falo que eu gostaria que as pessoas não errassem o que eu já errei. Então, por isso que eu tenho essa mensagem para o mundo, assim, para que as pessoas possam se amar mais, amar o outro, respeitar cada um do jeito que eles são e extrair o melhor de cada um. Que legal. É emocionante, né, Kelly? É, É um tipo de segmento que é emocionante, né? A gente tem a nossa estrutura aqui de podcast e eu estava conversando com um cliente novo ontem, ele fez essa pergunta para mim, ou fez esse comentário que eu não tinha parado para pensar. Falou, William, que privilégio que você tem de ter uma estrutura de podcast e verdade, diversos clientes. Eu falei, mas por quê? Eu falei, imagina o tanto de histórias que você escuta verdade, aqui. verdade. E é incrível, e realmente é mais uma aqui impressionante, assim, de tantas outras que ainda virão, mas é uma história assim impressionante, que você vê que, e como você fala no seu livro, né? Somos imperfeitos, somos perfeitos Perfeitos nas em nossas nossas imperfeições. imperfeições. E o que você falou no começo me marcou muito, que assim, são pontos ali que todo mundo passa. Exato. E a gente até trocou essa ideia no começo de coisa que você passou, que eu também passei, e estamos praticamente nos conhecendo agora, isso é incrível, assim, e como gera essa conexão, e como esses tipos de obras, eles geram essa conexão, né, Kelly? Então é fantástico aqui, a gente bater nesse papo aqui, quase 1 hora de conversa, Já muito, passou cara, a voando. gente poderia ficar muito tempo E aqui, esse livro é seu. vai fazer parte da minha leitura, Quero muito que deixa, você leia, depois você me fala o que você achou. Eu tenho que certeza que vai ser legal. muito bom para você, para sua esposa, para os seus filhos, para sua profissão, para os seus clientes. Eu tenho certeza que vai te ajudar em várias áreas da sua vida. Que legal. Eu vou mostrar aqui. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui a capa, que é incrível também. Mas depois eu vou colocar para vocês aqui na descrição. A gente vai estar. E Kelly, eu vi que é uma obra física mesmo, né? Você, como a gente falou, né? Você está fora do Brasil. Para o pessoal encontrar esse livro aqui é fácil? Como é que funciona? Ele estava na Livraria da Vila, onde eu fiz o lançamento. Legal. Tá esgotado, que eu já soube, mas no link da minha bio, do meu Instagram, ele tá disponível. Eles vão repor o estoque lá na Livraria da Vila por enquanto, que é a única livraria que tá, mas no link da minha bio você consegue encontrar. Eu lancei ele, na verdade, em português, inglês e espanhol. Caramba, que legal. O espanhol e inglês você encontra na Amazon. Tá tudo lá na minha bio. E o português eu entrego ele aqui no Brasil.
Que legal. E vai estar aqui no link desse vídeo também, para vocês comprarem. Livraria da Vila, se eu não me engano, é aqui do ABC do Shopping São Caetano, né? Tem uma aqui no Shopping São Caetano, se eu não me Eu engano. fiz o lançamento no JK Iguatemi. O JK Iguatemi tem, Shopping Morumbi, se eu não me engano, e São Caetano tem a Livraria da Vila também. Eu não sei os endereços. Legal. Mas a gente no link da minha divulga. bio também consegue encontrar. Não, que bacana. Isso aqui tem que ser acessível e todos terem acesso a essa obra é muito bacana, muito legal. E a gente vai deixar todos os contatos. Kelly, gostou do nosso bate-papo? Amei. Eu amo falar sobre isso, William. É como a gente estava, né, discorreu no podcast todo. Quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente faz o que nós somos chamados, não é trabalho, é propósito. Quando é propósito, é gratificante demais. Eu tenho certeza que é o seu propósito também, por isso que você faz com tanto amor. Dá para perceber isso. E a recíproca é verdadeira, porque o podcast inteiro você falando aqui, a gente vê o brilho no olho, assim, e foi tão legal que a gente só falou de coisas boas, né? Isso que é muito legal, Isso né? é ótimo. Isso é o pensar o copo meio cheio, né? Então, independente das dificuldades, a gente vai seguindo aí, tendo o nosso propósito. Kelly, olhando para essa câmera aqui, que é toda sua agora, deixa um recado para aquelas pessoas que te seguem, para todos aqueles palestrantes que ou palestrados, né, que tiveram a honra de te ouvir aí em palestras, empresas, enfim, tiveram esse contato direto que eu tô tendo com você agora. Deixa uma mensagem para todos eles. Olha, minha mensagem, eu acho que é a que eu já acabei falando a minha mensagem aqui antes. Mas que você possa viver antes de morrer. Que você não se contente em sobreviver. Que você busque o seu propósito de vida. Que você busque entender a forma que Deus te fez. Porque você é perfeito, você é uma criação divina. Você veio com um propósito para essa terra. E você tem dons e talentos que você precisa multiplicar. E precisa sim neutralizar suas fraquezas. Mas isso se torna fichinha quando você identifica o seu propósito. Esse é o meu recado. Que legal, muito, 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 muito bacana. Foi um bate-papo muito emocionante. Obrigada. Para mim. Para mim também. E muito legal mesmo. E novamente, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você. Foi um privilégio mesmo. Esse livro vai fazer parte da nossa leitura, vai fazer parte do nosso cenário. E para quem a gente puder indicar, e indicaremos assim, sem sombra de dúvida. E você que acompanhou a gente até aqui, quero reforçar com vocês, não deixem de se inscrever no nosso canal, seguir lá nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, ativar o sininho aqui no YouTube, colocar lá o seu comentário, compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque vocês estão vendo aqui, né? Nós estamos indo, se eu não me engano, para a 8ª entrevista e tem sido histórias aqui marcantes e bem inspiradoras. Então, continuem nos acompanhando, continuem nos seguindo e quer fazer parte desse trabalho, quer fazer parte da entrevista ou quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com a gente. Os nossos contatos estão na descrição. Faça esse contato e, como a Kelly falou aqui, né, no começo, né, se tem essa dificuldade, não quer falar no microfone, enfim, esteja com a gente nesse trabalho ou treine para estar aqui com a gente também. Vamos fazer análise de temperamento. Poxa, eu vou fazer sim. E se você me permitir, eu coloco também aqui no link para que vocês façam também e participem desse processo. E quem sabe estejam aqui, né? Se tem alguém aí que está assistindo que tem a mesma dificuldade e quer estar aqui com a gente, é uma boa oportunidade, né? E só mais um recadinho, William. No link da minha bio tem um teste gratuito que eu deixei lá para as pessoas fazerem. Então, se você quer conhecer o seu temperamento, clica lá no link da bio, você vai fazer o seu teste gratuito. Olha só, que privilégio. Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por ter chegado até aqui conosco. Então, não deixe de acompanhar os próximos episódios e até a próxima. Valeu! Obrigada, gente.